E aí, beleza? Aqui quem está falando é o Anderson. Dessa vez aqui eu vou fazer um vídeo relacionado aí à estratégia do Talisson Trade, tá? Eu criei um indicador, tá? Em cima aí do setup que ele utiliza. Esse indicador ele funciona da seguinte forma, né? No caso, o Talisson utiliza o Trend Direction Force, né? Então ele utiliza dois aí no gráfico, ele utiliza um com um período de 3 e o outro com um período de 2. E também utiliza aí o estocástico e o RSI. O estocástico que ele utiliza é um estocástico de 533. No caso aqui o meu tá 513 para ele ficar com apenas uma linha aqui, tá? O RSI é o de 14, né? Então as entradas do Talisson funcionam da seguinte maneira, né? Eu vou abrir uma ferramenta aqui de desenho. Funciona assim: quando o Trend Direction Force aqui busca, né, as extremidades aí, no caso, que são os níveis aí que ele utiliza, que é o nível 1, tá? E o nível -1, não é igual o estocástico, o RSI, que são números maiores. No caso ele utiliza o -1 e o 1. Então quando os dois Trend Direction, né, busca esses níveis superior aí, que no caso aqui foi os níveis de cima, e o estocástico, né, junto com o RSI, no caso o estocástico tem que estar abaixo do 80 e acima do 20, né? E o RSI tem que estar abaixo do 70, né? E acima aí do 30. Então o RSI, o estocástico tem que estar entre os níveis dele ali, beleza? E o Trend Direction Force buscando aí as extremidades. Aí o que ele faz? Ele marca o suporte e a resistência, o LTB e LTA. E quando dessa condição do Trend Direction Force buscando, né, as extremidades, os dois juntos ali, ele aguarda essa vela aqui fechar, né, e efetua a entrada para esta vela aqui na próxima vela, beleza? E se o Trend Direction buscar e voltar, no caso, ele não entra, né? Pelo que eu vi lá, ele só entra quando permanece, o Trend Direction permanece e a vela termina cheia, que nem aqui no caso, né? Então eu criei um indicador, né, que pega os dados do Trend Direction, né? E quando dessa condição aí, ele dá um alerta para a gente aqui nessa vela. Porque o Trend Direction ele não tem alerta, tá? Então se for no caso, você operar em 2, 3 pares de moeda e você não tem um alerta quando dá essas condições. E eu criei, né, um indicador que ele vai dar o alerta, tá? No caso aqui deu até um alerta aqui agora. Foi até bom ter dado esse alerta aqui ao vivo. Só que o indicador não está nesse gráfico aqui, tá, pessoal? O indicador está nesse gráfico daqui. Deixa eu até colocar nele para a gente ver aqui. Beleza, ele deu um alerta aqui agora, tá? Ele deu um alerta aqui porque, ó, o RSI, o estocástico está aqui no meio e o RSI está no meio aqui das extremidades aqui, né? Dos níveis, né? Então aqui é a condição. E o que aconteceu? O Trend Direction buscou aqui o nível de baixo aqui, né? E o nível 2 aqui do Trend Direction buscou aqui. No caso, ele olha se tem o que? Um suporte, né? Ou a resistência, tá? Eu vi que geralmente, né, quando está nessas região assim e dá, as entradas são melhores, principalmente no LTA ou no LTB. Outro assunto que eu já vou tocar aqui de uma vez, que já deu essa condição aqui para nós, que é o seguinte: o indicador que eu desenvolvi, no caso, para pegar essas entradas, ele trabalha na vela atual,
qual é a vela atual? A vela atual é essa, tá? Então, essa vela aqui é a vela que está correndo agora, tá? Ela não finalizou ainda. Então, que nem aqui no caso deu o alerta, se o preço aqui permanecer, a vela fechar aqui no caso, e ele permanecer aqui, o sinal vai permanecer. Se for no caso de um desses dois Trend Direction aqui voltar aqui para o eixo 0, o sinal some. Por quê? Porque o Thaleson, no que eu vi lá nos vídeos, ele falou sim que o preço, os Trend Direction tem que permanecer aqui, né, para confirmar aí o sinal, tá? E então, no caso, o que acontece? O indicador ele trabalha na vela atual junto com o Trend Direction, tá? Então aqui a gente tem a vela atual, que é a vela 0, a vela anterior a 1, a 2, a 3 e aí por diante, beleza? Então aqui ele deu alerta para a gente aguardaria fechar aqui no caso e entraria para essa vela aqui, tá? Aqui a gente está num gráfico que eu acho que é de feriado, né? Ou não sei se o feriado acabou ontem. Eu já gravei esse vídeo aqui umas 2 vezes, já é 3 horas, mas eu gravei esse vídeo 2 vezes e deu pau aqui. Então não está um gráfico favorável para estar operando. Mas eu vou abrir aqui o indicador para mostrar a configuração aqui, tá? Então aqui, ó, deixa eu mostrar aqui na pasta. Aqui eu tenho um indicador do Thaleson, que é o Trend Direction, tá? E aqui eu tenho um indicador que eu criei, tá bom? Que pega os sinais. Deixa eu fechar aqui, eu vou dar até um Ctrl I para vocês verem. Então aqui eu tenho um indicador, tá? Aqui no caso, aqui está em entradas, né, a configuração do indicador. Eu tenho aqui o Trend Direction 1, que é o período 2, né? Aqui eu tenho o Trend Direction 2 aqui, que é o período 3, que são esses dois aqui. Aqui embaixo eu tenho o RSI, que é o 14, né? E eu tenho aqui também o estocástico, que é 533. E aqui a gente tem os níveis dele, né? Que eu esqueci de falar do nível do RSI aqui, que é o 70 e o 30, tá? Ele só vai dar o sinal, então, quando o RSI estiver no meio aqui, junto com o estocástico, entre os dois níveis, tá? Se for no caso de você quiser mais sinais, o que você tem que fazer? Aumentar os períodos. Então você vem aqui no RSI, um exemplo, põe aqui, sei lá, 30 ou 50 e ele vai permanecer sempre aqui no meio, né? Então você vai ter mais sinais do Trend Direction aí, tá? É uma forma aí de ter mais sinais, tá bom? Então vou mostrar aqui algumas entradas que deu aqui, tá? Aqui no caso essa que aparentemente está dando loss, mas é por conta do mercado, tá? O mercado tá bem estranho, por conta da feriado da Páscoa, né, que teve. Então aqui a gente teve uma entrada, aqui a gente teve outra, aqui a gente teve outra, aqui a gente teve duas entradas, né? Então aqui acabou dando loss. Lembrando, um indicador é um indicador, ele vai te indicar ali, ele não te manda você tomar decisão, a decisão vai ser sua, tá? Então, se você vê que tem uma condição boa de você entrar, você entra, se não, você aguarda a próxima e efetua a entrada. O indicador ele não manda você entrar, você entra se você quiser ali, né, com as condições. Então aqui a gente também teve outra entrada, tá? E aí você pode estar utilizando aí, que nem um indicador bom é que o pessoal utiliza o Dom Forex, né? Então quando der o alerta junto com o suporte e resistência do Dom Forex ou qualquer outro indicador aí de suporte e resistência, tem muitos aí na internet, que você pode estar utilizando, tá? No caso eu até coloquei um aqui para servir como de exemplo, quer ver? Deixa eu colocar aqui o template. No caso esse aqui, tá?
Então aqui eu tenho um indicador aqui de suporte e resistência, não é lá grandes coisas assim, mas é muito bom assim para se basear assim em questão. Então o que você vai fazer? Ele deu o sinal alinhado, né, com um desses suporte ou com uma dessas resistências aqui. Aí dá para você se basear aí. Tem muitos indicadores aí na internet de suporte e resistência, pode ser próximo à média móvel, até mesmo a banda de Bollinger tocando o primeiro toque nela aí, né? Então dá para se basear aí. Então é isso aí, pessoal. Lembrando, né, com o indicador, no caso, ele é só para a gente ter uma noção aí das entradas. E como o do Talisson não tem os alertas, eu coloquei aí que dá para você colocar em vários pares de moeda. Na hora que te dá alerta, você corre lá e olha. Aqui está uma condição boa, então eu vou entrar. Porque como o Trend Direct aqui não tem alerta, então fica difícil, né? Você tem que ficar olhando ali com alerta. No MT4 aí fica mais fácil para a gente estar pegando as entradas, tá? E é o seguinte, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar aqui no link na descrição do vídeo, um link do grupo ali do WhatsApp, tá? Para quem tiver interessado aí no indicador. Mas esse indicador eu vou estar vendendo ele. Eu sei que muitas pessoas não concordam em vender indicadores, mas qualquer indicador, mesmo que seja simples, aí dá trabalho para fazer. Se você for contratar um cara aí para fazer para você, um programador, eles não vai te cobrar menos que 200, 300 reais aí. Esse indicador aqui, eu vou falar o preço dele, tá? A forma que eu vou trabalhar vendendo, que é da seguinte maneira: 60 reais a mensalidade, tá? E a vitalícia 150 reais travada aí no seu MT4, tá? Então são as formas aí que eu vou estar trabalhando. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo aí, e mais algumas instruções aí, né? E aí é isso aí. Se você estiver interessado, entra lá que a gente troca ideia, beleza? Então valeu aí, fui.